Fala pessoal, Rian aqui e nesse vídeo a gente vai fazer a ciência de dados na prática, né? A gente vai juntar conhecimentos aí de matemática, estatística, programação, algoritmos de inteligência artificial, mais especificamente aprendizagem de máquina e da área de aplicação, né, da área de negócio, no caso do vídeo de hoje, da medicina veterinária. E aí a gente vai ver que juntando todos esses conhecimentos a gente consegue desenvolver, né, uma tecnologia, um algoritmo que consegue, né, nos dar uma funcionalidade, né, e ter atuação, no caso de hoje, na área de medicina veterinária. Então, para o caso de hoje, né, a gente vai tratar aqui de algo que é muito caro, né, para a clínica veterinária, mais especificamente para a clínica de equinos, que é a cólica, né? A gente sabe que o cavalo ah, é um animal herbívoro, né? E como tal, tem um aparelho, né, um aparato digestivo bastante potente para digerir, né, o alimento para o qual se evoluiu, né, se desenvolveu para comer. Então, isso aqui é uma base de dados, né, uma base de dados desse site, né, da UCI, e ele junta, né, uma série de dados sobre animais de uma universidade que foi compilado pela Universidade do Canadá, e nele ele é registrado animais que deram baixa em algum hospital veterinário, com clínica de cólica, e foram registrados diversos aspectos clínicos, né, ou laboratoriais, e registrado qual foi o resultado, né? Se esse animal ah, se desenvolveu para a morte ou se ele se recuperou e viveu. Tá? Então, a ideia é a gente entender se a gente consegue desenvolver um algoritmo que faça um prognóstico, ou seja, que faça previsão do resultado dessa patologia. É uma patologia, como eu disse, bastante importante para a clínica equina. Então, só para a gente entender quais são rapidamente aqui os atributos que foram medidos, né, na medida que os animais chegavam, né? Então, aspectos como, por exemplo, se o animal fez uma cirurgia antes ou não, a idade do animal, a identificação do hospital, né? E a gente vai ver mais para frente por que que isso não é exatamente importante para a gente. A temperatura retal, ah, o pulso, né? A frequência respiratória, a temperatura das extremidades, o pulso, a frequência cardíaca periférica, o aspecto das mucosas, o tempo de recapilarização, a mímica de dor, né? Lembrando que animal não fala, então veterinários treinados, né? Eles conseguem chegar à conclusão a respeito da dor por meio das mímicas, né? Que os animais fazem. O peristaltismo, né? Identificado pelo veterinário, a distensão abdominal, a presença de gás, né? No tubo nasogástrico, a presença de refluxo, né? Do tubo nasogástrico, o pH, no caso desse refluxo, né? É, o exame das fezes intraretal, o aspecto do abdômen, né? O packed cell volume seria o equivalente ao hematócrito, né? Que seria a quantidade relativa de hemácias do sangue. O total de proteínas séricas, né? Ah, aqui é o seguinte, a abdominocentese é uma punção que é feita no abdômen do animal e você obtém o fluido da cavidade, né, abdominal. E aí você observa o aspecto, né, a aparência desse líquido. Aqui seria o total de proteínas desse líquido e o resultado, né, o outcome é o resultado. Vida, morte ou se o animal foi eutanasiado. Existem outras avaliações aqui, mas como a gente está tentando prever, ou vai tentar prever, qual foi o resultado, essas outras análises que são posteriores ao resultado, para a gente, a princípio, não vai ser importante, né? Mas tem outras análises aqui, inclusive pós-mortem e tal, que poderia ser desenvolvido outros estudos, mas a gente não vai, para o nosso caso de hoje, não vai ser isso. Então, indo para a análise, né, mais especificamente, a gente vai fazer essa análise na linguagem Python, né, no notebook aqui do Google, e a gente vai, né, lembrando, a gente vai usar aspectos aqui de estatística, programação, né, os algoritmos de aprendizagem de máquina. Se algum aspecto aqui que for tratado você tiver dúvida, você tem que se inscrever no canal
porque existem séries sobre todos esses aspectos, né? Eu trato de assuntos básicos a avançados, existe série para esses aspectos, então você precisa se inscrever, né? Não paga nada, obviamente, e você acompanhar esses aspectos, essas matérias, né? Esses assuntos, você entender o que está sendo. Aqui a gente vai fazer de uma forma mais objetiva, contando que você saiba sobre esses aspectos. Então, se inscreve para poder entender se surgir alguma dúvida daqui para frente. Então, aqui a gente está importando algumas bibliotecas, né, que são importantes para a gente fazer essa análise. A gente vai fazer primeiro uma análise e, em seguida, a gente vai desenvolver um algoritmo para tentar prever. Né? A gente vai desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial aqui. Então, a gente está importando a biblioteca, a gente está importando a base de dados que a gente acabou de estudar sobre. Aqui a gente está visualizando essa base de dados de uma forma mais bruta aqui, né? E fazendo mais alguns tratamentos. É, e aqui já a base de dados já com o nome dos atributos, né, que a gente viu, vamos dar uma aproximada aqui, e a gente já observa aqui que existe alguns valores com interrogação. Isso aqui é o seguinte, é normal isso acontecer, né, das bases de dados, que é o seguinte, isso aqui, como cada linha aqui representa um animal, né, um cavalo. No momento em que ele deu baixa no hospital veterinário com a clínica de cólica. Então, esse animal foi verificado sobre aqueles aspectos que a gente já viu, né, os atributos que a gente viu, e só que eventualmente esses casos, seja na hora de fazer o registro, ou porque não foi feito por qualquer motivo, que não importa aqui pra gente, mas a ideia é que alguns valores estão faltantes. Então a gente precisa tratar isso, né? Isso, né, valor faltante, a gente precisa resolver isso. Lembrando que aqui são atributos relacionados à clínica veterinária e exames laboratoriais, e o computador não entende isso, tá? O computador entende de número. Então tudo isso é convertido para números, tá? Então a gente está fazendo um tratamento desses valores faltantes, né? E a princípio a gente vai basicamente retirar todas aquelas observações em que o resultado é faltoso. Então, se a gente não tem a observação, né, se não foi registrado, para a gente não é interessante, a gente simplesmente vai retirá-los. É, Aqui a gente está fazendo um tratamento que é importante ser falado, que é o seguinte: a gente falou que os resultados, né, que é o que a gente está tentando prever, que a gente chama de variável resposta, né? E existem três resultados possíveis, a gente viu lá, né? Existe um resultado vida, existe um resultado morte e existe um resultado foi eutanasiado. É, a gente sabe da veterinária, né, que a eutanásia ela é considerada uma terapêutica, né, mas que existe um critério bastante rigoroso para chegar nessa decisão de eutanásia, que é feito, né, em conjunto com a equipe veterinária, com o proprietário e tal. Então, como essa decisão é uma decisão bastante criteriosa, a gente não quer chegar nesse ponto. A ideia é o seguinte: que se o animal foi eutanasiado, com certeza o prognóstico era muito ruim. Então, o resultado é ruim. Então, a gente prefere, isso aqui tudo é decisão do analista, tá? No caso, a análise que a gente está desenvolvendo aqui. Então, como o prognóstico é ruim, no caso da eutanásia, a gente vai ficar só com dois resultados: vida e morte. Então, a gente vai traduzir a eutanásia como resultado morte, tá? Se ele foi eutanasiado ou não, se foi uma morte espontânea, aí é um aspecto que é mais técnico, mais aprofundado, a gente não vai entrar dentro dessa profundidade. Então a gente vai ficar só com resultado vida, resultado morte, tá? E aí a gente vai ficar com apenas duas classes dessa variável resposta, daquilo que a gente quer prever. E aí plotando, né, aqui esse resultado, a gente vê que existe uma maioria aqui de resultados que foram registrados que o animal viveu e uma minoria que o animal morreu. Existe uma discrepânciazinha aqui, mas não é tão significativa, tá? A gente sabe que em aprendizagem de máquina, se houver uma discrepância muito grande, um desbalanceamento muito grande dessas duas classes, isso afeta na aprendizagem de máquina. é, né? Se você tem dúvida em relação a isso, mais uma vez, tem que se inscrever no canal para entender por que isso acontece, tá? Existem séries aí do canal, aqui no canal Data Review, sobre
estatística e aprendizagem de máquina, que a gente fala mais especificamente sobre isso. E voltando à questão dos valores faltosos, né? Aqui a gente verifica a porcentagem de valores faltosos para cada um dos atributos. E a gente identifica que alguns valores faltosos, eles tiveram menos de 20%, quer dizer, mais de 80% de valores faltosos, significa que menos de 20% está faltante, né? Melhor, menos de 20% não foi registrado. Então é o seguinte, isso acaba perdendo a relevância estatística para a nossa análise, né? Não é tão interessante a gente ficar com um atributo, ou seja, com uma análise lá clínica ou laboratorial que não foi registrado, que não teve registro, né? Se a gente considerar que outros atributos tiveram praticamente 300, né? Mais de 300 registros, então para a gente não é interessante a gente ficar com algo que foi registrado muito poucas vezes, acaba perdendo a relevância estatística. Então, a gente vai simplesmente, né, isso, mais uma vez, isso é uma questão de decisão do analista, então a gente vai decidir aqui de simplesmente descartar esses aspectos, esses atributos que tiveram muitos valores faltosos. E a gente vê que a questão né, aqui do refluxo nasogástrico, o pH desse refluxo, o exame de fezes e tal, todos esses são atributos, né, ou seja, aspectos clínicos, exames, que tiveram muito poucos registros. Né, e aí a relevância estatística é perdida, então a gente vai simplesmente descartá-los, porque a gente tem muitos outros atributos que a gente pode usar para esse estudo. Outro aspecto aqui, o atributo, é a questão do hospital. Veja bem, seria bastante importante, interessante, a gente entender se o hospital é importante ou não para a gente decidir sobre o resultado dessa patologia. Imagina que você pudesse, né, associar se algum hospital ele acaba por ter alguma importância, alguma significância em termos de decidir qual é o prognóstico da patologia, né? Será que esse hospital acaba impactando, né? Será que o tratamento que o animal recebe ali, a equipe, né, tem algum impacto no prognóstico? A ideia é muito boa. O problema é que essa base de dados aqui, né, especificamente, você vê que o hospital que tem mais, os hospitais que têm mais registro aqui tem 2 registros. Isso pode ter sido um problema na hora de registrar os dados ou da construção da base de dados, mas a ideia é que a gente não tem, a gente não tem esse aspecto como sendo importante, né? Praticamente cada animal foi registrado como um hospital diferente. Então isso acaba perdendo a relevância, tá? Acaba não sendo interessante, tá? Lembrando que essas decisões todas elas são feitas com base em estatística e a gente tem série, né, de vídeos sobre estatística, tem que se inscrever no canal para poder acompanhar e entender muitas das decisões que são tomadas aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai mais direto ao ponto, é mais objetivo. Então, simplesmente a gente vai descartar o atributo qual foi o hospital que o animal foi atendido. E aí a gente faz mais alguns tratamentos e a gente vai fazer uma análise aqui de correlação, certo? Correlação a gente sabe, se você acompanhou a série de estatística do canal, ela vai de 1 a -1. Aqui a gente não tem correlações muito inferiores, então fica quase que 1 até 0. E o nosso interesse aqui, né, basicamente, é ver qual é a correlação das variáveis com o nosso resultado, né, que é o outcome. E a gente vê que a ideia mais clara aqui é mais forte, né, a correlação mais forte. Aqui, né, talvez aqui o aspecto da membrana, pulso, a mímica de dor, né, o hematócrito são aspectos mais correlacionados, né, atributos mais correlacionados com o resultado da patologia. E, por outro lado, a idade, a temperatura retal e o total de proteínas séricas não são aspectos que estão tão correlacionados, né, muito próximo de 0, não estão tão correlacionados com a saída. Mas a ideia é o seguinte, essa análise que a gente está fazendo aqui são valores de correlação que estão traduzidos em cores. Mas a gente poderia botar valor aqui, né, numéricos, mas a ideia é o seguinte, isso são análises que acabam sendo subjetivas. O que é forte, o que é fraco, né? E daí, né? Qual é a importância disso para a gente conseguir prever resultado? Então a ideia é o seguinte: a gente quer, na verdade, entregar isso para um algoritmo, para que ele automatize essa análise.
E quando a gente faz isso, a gente transforma, a gente cria uma tecnologia, a gente cria uma ferramenta de inteligência artificial que ela faz essa análise para a gente. Ela vai identificar quais são os atributos, quais são os aspectos clínicos, quais são os aspectos laboratoriais que são importantes. E na medida que ela entender qual é a importância, ela vai ponderar isso e vai fazer um prognóstico para a gente. Ela vai automatizar e vai entregar para a gente simplesmente um resultado. Esse animal tem chance de viver ou tem chance né, vai viver ou vai morrer, né, com alguma porcentagem de probabilidade. Então é isso que a gente vai desenvolver no próximo vídeo, né? Esse vídeo foi do tratamento. No próximo vídeo a gente vai desenvolver um algoritmo, vai desenvolver uma tecnologia para fazer essa automatização, né? Um prognóstico automatizado da clínica, né, da patologia de cólica em equinos. Então, assista o próximo vídeo, né, que a gente vai desenvolver essa tecnologia. Se você gostou desse vídeo, é, curte o vídeo, compartilhe com quem possa se interessar e não perca o próximo vídeo, que a gente vai terminar essa análise.